Primeiro Impacto está fazendo uma série de entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito de Araçatuba, Presidente Prudente e também São José do Rio Preto. É uma forma de ajudar você, eleitor, a conhecer melhor cada proposta para decidir o seu voto. A entrevista terá duração de 15 minutos e, ao fim, o candidato terá mais 1 minuto para fazer as considerações finais. Os primeiros candidatos que estão sendo entrevistados aqui no Primeiro Impacto são os de Presidente Prudente. E pela ordem das entrevistas, que foi inclusive definida por sorteio com a presença de todos os representantes, hoje eu recebo o candidato a prefeito de Presidente Prudente, Josué Macedo, do PSOL. Josué Macedo é pesquisador, solteiro, foi funcionário público na área da educação, já foi candidato a vereador e também a deputado federal e pela segunda vez é candidato a prefeito de Presidente Prudente. O tempo do senhor, então, terá duração de 15 minutos. O senhor consegue acompanhar ali no cantinho superior da tela. Está vendo ali 15 minutos? Então, começa a valer a partir de agora. Candidato, primeiro, por que o senhor decidiu concorrer mais uma vez à Prefeitura de Presidente Prudente? Um excelente dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, principalmente, aos telespectadores da minha querida Presidente Prudente. Presidente Prudente, nos últimos 40 anos, houve um revezamento de poder. As elites se revezavam. E o resultado disso foi o quê? O Presidente Prudente perdeu posições importantes para Bauru, Marília, Rio Preto, Araçatuba, Maringá. Prudente, infelizmente, houve tímidos progressos. Então, Prudente perde posições importantíssimas e nós queremos recuperar Presidente Prudente sobre todos os aspectos. E de que forma o senhor pretende fazer isso? O Presidente Prudente precisa de um prefeito líder, que tenha credibilidade, que tenha trânsito, que ele transite com facilidade nas esferas, federal principalmente. E aí eu me sinto tranquilo pela minha relação com a minha bancada federal, de 12 parlamentares, de altíssimo nível, tipo Guilherme Boulos, Samia Bonfim, Ivan Valente, entre outros. Nós teremos trânsito livre nas esferas federal e também com outras bancadas progressistas. Candidato, o senhor está lançando uma chapa pura do PSOL, inclusive o senhor é candidato a prefeito, com os vereadores também do mesmo partido. Caso seja eleito, como o senhor pretende manter a relação com a Câmara Municipal? Porque a gente sabe que existem acertos, existem acordos justamente para que o prefeito possa governar. Não é sabido que isso acontece, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira aqui. Como o senhor pretende manter a relação com os vereadores? Da forma mais republicana possível. Esta relação foi, durante vários mandatos, vários anos, de uma forma não muito legal, digamos. Haveria sempre o prefeito eleito, ele elege, digamos, 3 vereadores, 4 vereadores. 9, entre aspas, seriam contra ele. E os acertos nas caladas é de que o vereador indica 1 ou 2 cargos e ele vota fechado sempre. Mas se acontecer isso no senhor, se um vereador chegar assim, eu preciso de um cargo para votar em tal projeto, não estou dizendo que aconteça, mas fazendo uma suposição, tá. Qual será a sua atitude? Olha, eu tenho dito com bastante clareza, historicamente, o prefeito interfere para se eleger a presidência da Câmara Municipal. Na nossa gestão, eu digo com bastante tranquilidade, prefeito não elege presidente de Câmara e vereador não indica secretário. O máximo que ele pode fazer são sugestões. Uhum. O senhor falou em relação a fazer uma reformulação, reestruturar a máquina pública. De que forma e como seria isso? Olha, de imediato, no dia 2, serão extintas 2 secretarias, Turismo e Agricultura. Elas voltam a serem departamentos. Hoje, Presidente Prudente conta com mais ou menos 163 cargos de confiança. Pode-se resumir 60 cargos. Seriam transformados em efetivos por concurso público. Uhum. E aí o senhor pretende os cargos de confiança, então? Qual o critério de colocação, de nomeação dessas pessoas? O mais técnico possível. Nós vamos checar em todos os segmentos
né, empresas públicas, privadas. Eu pretendo me cercar de pessoas notáveis e altamente qualificadas. Mesmo pessoas que não têm qualquer relação política. Sim, então. Perfeitamente. E eu disse isso várias vezes. Poderão ser de todos os partidos do campo democrático. Candidato, eu li o plano de governo do senhor propõe, inclusive, municipalizar o transporte público. E nós sabemos que não é um problema exclusivo de Presidente Prudente, mas o transporte público é uma situação difícil no país inteiro por causa dos custos dos transportes, enfim. Como que seria essa municipalização? Olha, Rodolfo, isso seria, né, a longo prazo. Imediatamente, nós vamos checar o contrato, né? Ver o que está funcionando, porque hoje, mesmo com toda a transparência, você não tem conhecimento, você não tem como saber de todos os detalhes, só chegando lá. Chegando lá, nós vamos botar em mãos esse contrato, que reza tal o IPK, linhas, tarifas, porque o transporte público hoje lá, ele é permissionário. O poder público permite que uma empresa que ganhou uma licitação toque o transporte. Se ela se enquadrar no nosso programa para essa área, ela fica. Se não, não. Sobre educação agora, o senhor disse que pretende reestruturar também as escolas municipais. De imediato, criaria 100 vagas para as creches. Recentemente, no ano passado, o Ministério Público de Presidente Prudente, inclusive, entrou com uma ação civil pública obrigando, exigindo que a Prefeitura criasse essas vagas e zerasse o déficit, que na época era em torno de 600 vagas, né? Ou seja, 600 crianças que aguardavam por uma vaga na creche. O senhor, então, com essa proposta de imediato criar 100 vagas, consequentemente, zeraria realmente esse déficit. Mas como criar essas vagas? Olha, Rodolfo, hoje, Presidente Prudente, né, a demanda são 622 vagas. A ideia em 4 anos, em um mandato, criar 2.000 vagas. Nós temos que fazer parceria com o Ministério da Educação. Não tem como. Prudente sozinha não gera nada. A ideia inclusive, criar uma nova mentalidade de creches, que se chamaria CCI, Centro de Convivência Infantil. E por que essa mudança? Isso interferir em alguma coisa? É mais a questão da nomenclatura? Sim, nomenclatura, perfeito. E aí para criar então essas vagas, eu vou insistir na pergunta, teria necessidade então de criar novas unidades? Veja bem, nós pretendemos desapropriar uma área pública, né, ou privada, né, é estratégico, claro que eu não posso falar qual área, de pelo menos 20.000 metros quadrados, aonde nós faríamos uma revolução nessa área, criando 2.000 vagas, né, em 4 anos. Tá, e aí eu te pergunto essa questão da localização, porque o senhor faria então uma creche em um ponto central da cidade, só que aí como que o senhor poderia ter, a gente não sabe então qual é a localização, mas por exemplo, a pessoa que mora num bairro mais afastado, ela também seria beneficiada com essa creche? E como que seria esse transporte da criança que ficaria longe de casa? Inicialmente, pensou-se numa área central. Nada impede que isso seja descentralizado. E porque para isso também o senhor teria que dar condições, Sim. então, voltando à questão do transporte, oferecer o transporte suficiente para que as pessoas pudessem se locomover, né? Perfeitamente, Rodolfo. Tá, o candidato, em relação à saúde, esse ano teve alguns atrasos em relação ao CIOP, né, que é o consórcio do Oeste Paulista, que administra algumas unidades de UPA também e outros serviços públicos em Presidente Prudente. O que o senhor pretende fazer em relação ao CIOP? O CIOP precisa ser, né, auditado. Ele será, né, auditado com bastante tranquilidade, sem revanchismo, sem perseguição. Administram hoje razoavelmente bem 2 UPAs, Zona Norte e Ana Jacinta. Razoavelmente bem. Tá? Isso não significa que não possa e não deva melhorar. Precisa. Existem suspeitas, conversas de que tem falhas. Dentro do nosso decreto devassa, entra também o CIOP. Nós vamos periciar
todo esse contrato. O senhor mencionou sobre essa questão de devassa. O senhor já tem usado bastante esse termo de que vai fazer isso em Presidente Prudente. Então, o senhor propõe uma revolução na cidade. Sim, precisa. Por quê? Hoje tem contrato do lixo, radar, iluminação pública, CIOP, transporte. São vários contratos. São assim, vários serviços prestados pela administração. Tá? E aí, a gente não tem conhecimento. O lixo, por exemplo, existem várias denúncias, várias suspeitas. Isso só é possível com um decreto popularmente chamado devassa. Seria uma auditoria completa em todos os contratos. Isso não para Presidente Prudente. E isso que eu ia te perguntar, porque o senhor fazendo essa auditoria, caso o senhor encontre algum tipo de irregularidade, o que o senhor pretende fazer então? Porque a empresa ela presta serviço. Como movimentar, fazer toda essa revolução sem prejudicar a população? Veja bem, esse levantamento eu quero ter em mãos em 60 dias. Será feito pela CGU, MPE, MPF, Polícia Civil, TCE e Ministério Público. Eles vão checar tudo. O que estiver legal fica numa boa. O que não será denunciado. Entendi. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre moradia. O senhor tem um projeto também que diz que o senhor pretende rever algumas áreas que possam se tornar espaços para a construção de moradias públicas. É isso? O que o senhor pretende fazer nesse aspecto? Veja bem, Presidente Prudente hoje, a gente não tem, infelizmente, conhecimento total sobre esse déficit. Possivelmente, poderão ser desapropriadas áreas que estão ao longo de vários anos. Áreas públicas, Áreas públicas, Tá. Sem a sua função social. Tá. O candidato, eu tenho perguntado isso para todos os candidatos que comparecem aqui ao Primeiro Impacto, que é um problema que atinge Presidente Prudente há alguns anos, que é relacionado às enchentes do Parque do Povo. Algumas obras são feitas, mas de fato isso nunca é resolvido. Então toda vez que vem chuva, tem aqueles alagamentos lá que acaba trazendo muitos transtornos para a população prudentina. Correto. E também para os visitantes. O que precisa ser feito lá então? O que o senhor pretende fazer para resolver isso? Olha, aquilo ali, muita gente não fala. Mas o Parque do Povo é uma área APP, por exemplo, e ali passa um rio de baixo. Passa um rio ali. Eu sou muito tranquilo e humilde em reconhecer. Eu não sou um especialista nesta área. Isso é resultado de várias administrações. Entra uma, sai outra, entra uma e nunca se resolve. Eu vou convocar técnicos, peritos nessa área para nos mostrarem como solucionar. Presidente Prudente é um polo industrial, referência no Oeste Paulista, na geração de empregos, turismo, negócios, enfim. Um dos pontos bem assim, marcantes da cidade é a Cidade da Criança, que é uma referência no turismo regional também, só que está fechada por alguns motivos. Em relação à Cidade da Criança, o senhor pretende reativar, reabrir o local? Pretendo. De que forma? Pretendo. Veja bem, aquilo lá está praticamente parado e abandonado. Eu acho que Prudente poderia perfeitamente repensar de que forma. Hoje eu vou falar mais uma vez com bastante tranquilidade. Aquilo tem que ser repensado por técnicos profissionais da área. Eu não tenho hoje muita tranquilidade. É uma solução a curto prazo. Não tenho. Mas é algo que o senhor pensa em resolver? Claro, precisa resolver. Candidato, agora em relação à geração de empregos, Presidente Prudente tem algumas indústrias, mais recentemente, alguns anos atrás, algumas se migraram para o estado do Mato Grosso do Sul por causa justamente da guerra fiscal. No estado vizinho, o imposto é um pouco menor em relação ao ISS, imposto sobre circulação, imposto sobre serviço. E aí, como fazer para atrair novas empresas justamente para poder aumentar a geração de empregos? Aí entra o que eu chamo o papel do prefeito líder. O prefeito não pode ficar lá no gabinete fazendo no gabinete a sua cama. Ele tem que ser líder. Nós teremos uma mesa permanente
entre a SEDEP, Secretaria de Desenvolvimento, uma mesa permanente, para se debater com todos os segmentos empresariais e o secretário vai trabalhar muito, porque ele vai fazer uma ponte Prudente, Brasília, São Paulo, na esfera pública e privada, para que se atraia mais empresários para a cidade. Isso, de alguma forma, pode se falar em algum projeto para beneficiar essas empresas, então, que possam se instalar na cidade? Dentro da legislação, sim. Uhum. Tá bom, candidato. Outra questão que a gente tem rapidinho é sobre a saúde também. A gente já falou do CIOP, mas o que o senhor pretende reformular alguma coisa na saúde? Justamente porque o ano passado o presidente Prudente teve uma crise muito grande em relação a casos de dengue, né? Muitos moradores reclamam de mato, de sujeira na cidade. Como o senhor pretende manter essa questão do município? Prudente precisa de uma imensa faxina no que diz respeito, né, à limpeza pública. Prudente, infelizmente, tem sido castigada por isso. Desculpa eu interromper o senhor, me estendi um pouquinho nessa última pergunta, mas o tempo já terminou. Mas o senhor agora tem um minutinho também para poder dar o seu recado, se o senhor quiser falar naquela câmera ali. Um minuto, vou pedir para começar então a partir de agora, candidato. Valendo, sim, por favor. Perfeito. Presidente Prudente tem tudo para romper com o passado, interromper o presente e se projetar para o futuro. Presidente Prudente tem uma oportunidade única de, nessas eleições, pensar um novo tempo. Principalmente que o eleito seja fundamentalmente, né, essencialmente, ficha limpa em todos os sentidos. Grato, Rodolfo, pela sua oportunidade. O senhor tem 20 segundos ainda, se quiser falar, fique à vontade. Eu quero prestar uma homenagem ao empresário Silvio Santos e trazer aqui a minha solidariedade e os meus sentimentos. Tudo bem. Restante, o senhor dispensa? Tranquilo? Dispenso, tranquilo. Então tá, muito obrigado pela sua participação. Agradeço a vinda do senhor aqui aos estúdios do SBT. Muito obrigado, Rodolfo. Viu? Obrigado você. Valeu. Gente, amanhã, seguindo a ordem do sorteio, o entrevistado será o atual prefeito de Presidente Prudente, que concorre à reeleição, Ed Thomas, do MDB. Na segunda-feira, dia 2, será a vez do candidato Dr. Mauro Martins, do Partido Novo, que fecha a rodada de entrevistas com os candidatos de Presidente Prudente. As entrevistas com os candidatos a prefeito de Araçatuba começam no dia 4 de setembro, na próxima quarta-feira, e as de Rio Preto, no dia 11 de setembro.